Pai do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez para comentarmos mais uma lição maravilhosa, a lição de número 6, que tem por título Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Já está aqui comigo o meu pastor Marcílio. Pai do Senhor, evangelista Tiago Silva, a paz do Senhor a todos que sempre estão nos acompanhando aqui no podcast Semear, no seu programa, nosso programa EBC em Foco. Deus vos abençoe. Esta lição será de bênção para todos nós. Amém, pastor Marcílio. Quero agradecer a Deus pela tua vida, você que está aqui com a gente. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like abençoado. E claro, compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar, que você vai estar abençoando pessoas para ouvir a palavra e também ajudando o nosso canal para estar crescendo mais e mais. Amém? A introdução diz o seguinte: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar com as custas da santidade da igreja ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Então, o que a igreja primitiva, Tiago, ela nos ensinou com este ato de coragem, né? Mostra que da mesma forma que a igreja primitiva, como modelo, ela teve que lidar, né, com esse tipo de atitude, através da mentira de Ananias e Safira, aquele casal, né? É um dos grandes exemplos bíblicos que vai expressar a insatisfação de Deus em relação à mentira. Atos capítulo 5, versículos de 1 ao 11, aqui na nossa leitura, vai nos explicar melhor essa atitude dos discípulos diante da mentira, né? Então, como ouvimos, as Escrituras Sagradas classificam o diabo como pai, e não somente pai, ele é o autor da mentira. Então, onde impera a mentira, a verdade, ela fica de lado. Porém, um dia a mentira ela será descoberta, porque ela está na roupagem da verdade atualmente que estamos vivendo nesses dias. E tem um ditado, né, popular aí, né, um adágio, né, como o pessoal fala, que mentira tem pernas curtas, né, pastor? Então, aquele que mente, um dia vai ser descoberto. E a Bíblia diz, né, em João capítulo 14, versículo 6, né, que o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem segue a Jesus, segue a verdade. Então, não tem como se misturar com a mentira e aceitar, né, esses ardis de Satanás no meio do povo de Deus. O primeiro ponto da nossa lição vai nos ensinar que o diabo, o pai da mentira. Primeiro subponto, é da natureza satânica mentir. Segundo, a mentira como um ardil maligno. E o terceiro, não superestime o inimigo. Então tá aqui esses pontos, subpontos para a gente mastigar agora, né? E aprender muito. Pastor Marcílio, o diabo, o pai da mentira. Primeiro ponto. Aqui também nós observamos o diabo como acusador. Satanás, ele é o nosso adversário, o diabo, ele é o acusador, né? Então, nesse primeiro tópico aqui, Tiago, nós observamos que Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele aprendeu a lição. Quando Jesus repreende Pedro, né? Quando diz assim, para trás de mim, Satanás. Naquele momento, quando Jesus disse que o Filho do Homem ia ser entregue nas mãos dos malfeitores, ia ser morto, né? E Pedro disse que se dependesse dele, né, eu estou parafraseando a Bíblia, Jesus não passaria por isso. Aí é quando Jesus repreende Pedro, né, e diz, para trás de mim, Satanás. Pedro aprendeu a lição. Então aqui, ele agora dizendo para Ananias e Safira o seguinte: por que, Ananias, encheu Satanás o teu coração? Então ele fez uma pergunta, motivado, Ananias estava sendo motivado ali pela cobiça, né, pelo desejo de obter lucro fácil. Então, viram o exemplo, né, que foi seguido, aqui como a própria Bíblia diz, né, quando eles vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. Então, Ananias e Safira, eles queriam, né, fazer a mesma coisa que o servo do Senhor fez também.
né? Então, o que é que nós observamos aqui? Eles queriam fazer cópias. Cópias de quê? Tudo que estava sendo seguido, só que eles levaram de forma diferente, pensando que estavam enganando aos apóstolos, e muito pelo contrário. Então, Barnabé, ele vendeu a sua propriedade, diz a Bíblia, e entregou tudo aos apóstolos, não que eles fossem obrigados a fazer isso. Tanto é que o apóstolo Pedro diz assim, olha, a herdade era sua, por que não ficou com o dinheiro todo? Então, se você agiu dessa forma, é porque você estava cobiçando o quê? Status, posições, queria ser visto em relação àquela atitude realizada. Ô, pastor Marcelo, então a gente vê dois agravantes aí de Ananias e Safira, não é? Primeiro, ele queria se aparecer, ele viu a atitude do companheiro e disse, não, eu não vou ficar para trás, eu vou ter que me apresentar também, se ele deu tudo, eu vou dar tudo. Primeiro erro. E o segundo erro, porque ele fez isso mentindo. E Deus é aquele que sonda os corações, né? Aqui no Salmo 139, né? 139, Deus sonda os corações. Então diz assim, Senhor, tu sondaste-me e me conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Então, Deus aqui, ele sonda os nossos corações. Ele sabe tudo o que acontece nas nossas vidas. Então, Deus sabia qual era a atitude de Ananias. Da mesma forma, havia uma combinação entre ele e Safira. Então, horas depois, Safira chega e também os jovens levam o seu corpo para onde estava também o corpo de Ananias. Então, o que é que nós observamos aqui? Jesus disse, né, nos ensinando que o diabo, como o pai da mentira, lá em João capítulo 8, versículo 44, como também autor. Então, foi ele quem encheu o coração de Ananias com engano. No versículo 3, aqui, nos diz que, disse então Satanás, que é o texto áureo, né? Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Então aqui nós observamos que Ananias ele foi engodado, né, pelo inimigo das nossas almas. Então Satanás, ele está por trás de toda mentira e engano que há no mundo. Paulo já nos ensina isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e também no versículo 10. Então, o que é que nós observamos aqui? Que o diabo, o pai da mentira, a natureza satânica é justamente a mentira. Ou seja, o apóstolo Paulo e Pedro também identifica essa atuação satânica, né, também em Elimas, né, aquele que era considerado como mágico, ou seja, o diabo nunca mudará, sempre ele vai estar atacando através da mentira, porque ele diz que sempre agindo dessa forma, né, o diabo ele sempre sairá vitorioso, mas muito pelo contrário, diante da, como você falou no início, a mentira ela tem pernas curtas. Então, como tem pernas curtas, um dia, né, a carapuça vai vir à realidade. Aí todos vão ver. É o que está acontecendo, né, na nossa situação atual no nosso país. Pastor Marcílio, Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. Tudo parte de uma semente, não é? O diabo ele sempre vai plantar sementes, né? Vai colocar sementes nos corações. Para quê? Para que a gente regue aquela semente e aquela semente cresça. E assim crescendo, vai dar o quê? Frutos maus. Então, Ananias e Safira não vigiaram, não é? Receberam a semente do maligno, aquela semente cresceu dentro deles. Deixou germinar, né? Deixou germinar, e aí aconteceu o que aconteceu, né? Colocaram para frente, né, essa mentira, e a gente sabe muito bem da história o que aconteceu com eles, né? Pagaram com as suas próprias vidas. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 27, diz, não deis lugar ao diabo. Pastor Marcílio, a gente tem que deixar bem claro aqui, abrir um parênteses, que o diabo ele sempre vai mostrar pratos que aos olhos humanos são pratos bons, não é? São pratos deliciosos. Ele nunca vai mostrar algo que a gente vai olhar e que seja ruim aos nossos olhos. Então, a gente vai ver que o diabo planta essa semente aqui e traz o que ao coração deles, né?
que eles poderiam obter lucro em cima daquela mentira. O que nós observamos aqui, evangelista Tiago, é que Satanás, ele é astucioso. Ele vive armando para obter lucros e vantagens, né? Então, nessa atuação dele, a mentira, que é uma das suas características, ele usa isso como um método. Método, né, para fazer as pessoas pecarem. É o que nós vamos observar aqui também, que a mentira, né? O diabo, como pai da mentira, ele não atribui a algo ou a alguém essas qualidades, essas características, né? Então ele quer sempre fazer com que as pessoas percam o seu direcionamento, ou seja, através da mentira. Pastor Marcílio, a gente observa aqui que Ananias sabia disso, né? Porque Ananias ele vivia numa igreja que tinha doutrina, numa igreja que tinha a palavra. Justamente. Então, ele sabia que existia o maligno, sabia da astúcia do inimigo, porque ele era doutrinado, mas o problema aqui é que ele não vigiou. Eles desejaram o quê? Ser famoso, quem sabe ter lucro daquela vantagem, coisas que não são pecados em si, mas se tornam pecado quando buscados com intenção errada. Então a intenção de Ananias e Safira ali foi justamente de uma forma distorcida. Eles viram a ação correta, né, do servo do Senhor e falou assim, viu, analisou e falou, não, eu vou vender e vou dar só a metade. Então a Bíblia nos alerta, não deis lugar ao diabo. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, tanto no primeiro tópico, né, quanto no segundo tópico, é a palavra que nós precisamos vigiar. O pastor aqui, comentador, né, José Gonçalves, ele termina justamente vigiemos, vigiemos. Por quê? Porque as artimanhas, ou seja, os métodos de Satanás, né, a gente não deve subestimar. Então, tem muitas pessoas que subestimam, né, esses métodos de Satanás. Aí ficam atribuindo menor valor ou importância, né, do que realmente possui. Então, o que é que nós entendemos com essa subestimação, né? É o ato de reconhecer o potencial dele como fidedigno, como verdadeiro. E, na realidade, a gente vê que por trás daquela palavra mentirosa, né, tem o quê? Tem um propósito. É justamente fazer com que as pessoas aceitem a mentira no lugar da verdade. E é importante, pastor Marcílio, frisar também aqui que o inimigo, além de astucioso, o inimigo ele é um ser muito inteligente e ele é conhecedor de todo o nosso passado. Através das nossas atividades, através do jeito que a gente se comporta, o inimigo ele sabe qual a semente colocada no nosso coração. Então, ele conhecia muito bem Ananias. Eu quero citar um texto aqui, em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, bem-aventurado o varão que suporta a tentação. Quer dizer, sempre vai existir a tentação. Ananias aqui ele foi tentado. E se assim suportar, vai receber o quê? Vai ser aprovado e receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que eu amo. Então, o que nós aprendemos aqui é que sempre o diabo vai estar nos tentando, porque ele sabe, se ele conseguir o que ele quer, a gente pode, né, deslizar, cair e até perder a coroa da vida eterna. Uma coisa muito interessante aqui que nós não devemos superestimar, né, ao diabo como acusador, embora ele tenha sido derrotado na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo nos diz aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 15, né, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, ele ainda atua com astúcia, mesmo sendo derrotado. Não é? E outro detalhe, Paulo aqui também está nos orientando, como cristão, a se revestir da armadura de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, né? Que eu preciso me revestir
para não ser engodado, não ser enganado. Então, essa expressão astutas, ciladas do diabo, vem da palavra grega metodeia, que significa os métodos, né? Que, como nós falamos, que é os métodos que Satanás utiliza para ludibriar, enganar, principalmente os cristãos. E nós observamos que esses métodos, né, bem planejados, ele tem. Então, por isso que a gente não deve subestimar. Né? E outro detalhe, o diabo trabalha com estratégia para enganar. Ele é enganador, ele é roubador, ele quer tirar o melhor de nós. Então, devemos vigiar. Não podemos baixar a guarda de maneira nenhuma, né, pastor Marcelo? Justamente. Então, outro detalhe aqui, devemos vigiar, perdoar e evitar mágoas, para não dar brechas, como Paulo diz aos Coríntios, né? No capítulo 2, segunda carta, versículos 10 e 11. Então, nós vamos observar que quando o diabo ele tenta nos destruir, nós precisamos estar vigilantes. E se nós estivermos vigilantes, ou seja, nós estamos o quê? Triunfando, né? Na verdade, em contrapartida em relação à mentira. Muito bom, pastor Marcílio. Glória a Deus. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição. O cristão e a mentira. Mentir é uma escolha, atraídos pela mentira, e mentir tem consequência. Começa aqui, mentir é uma escolha, né? Então, eu não posso dizer que eu menti porque fulano mandou eu mentir. Não é? Se eu mentir, é porque eu escolhi mentir. Eu sei que era uma mentira que eu iria falar e assim eu escolhi mentir. Então, são escolhas, né? Era uma escolha. Ananias e Safira sabiam muito bem o que estavam fazendo. Sabiam muito bem. Eles foram engodados pelo diabo, mas o que eles deveriam fazer? Não, eu sou servo do Senhor, eu não posso fazer isso, porque eles tinham ensinamento. Então, começa aqui. Mentir é uma escolha. Pois é, a gente já observou aqui que a origem, né, dessa mentira é de Satanás. Vós tendes por pai ao diabo, que é também autor, né? E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Então, todos nós sabemos isso aí. Então, por quê? Porque nele não há verdade. Então, se nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, isso aqui é o surgimento, a origem da mentira. Então, a mentira, como pecado diante de Deus, a gente observa no versículo 22 do capítulo 12 de Provérbios de Salomão, o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Olha aí, Deus vomita. Deus não tolera a mentira. Então, a gente vê na atual situação, né, em muitas igrejas, hoje em dia, a ação do Espírito Santo não está acontecendo por falta de verdade. Então, onde a verdade não impera, né? Ou seja, a mentira toma o lugar. Então, os lábios dos mentirosos são abomináveis, né, ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Deus deleita-se, né? Deleita-te também do Senhor, que ele satisfaz o desejo do teu coração. Então, quando o homem deleita-se no Senhor, falando a verdade, Deus se agrada. Então, existem muitas consequências espirituais também para a vida do cristão quando ele está cometendo mentira, né? Ananias e Safira mentem não somente aos servos do Senhor, mas principalmente ao Espírito Santo, e sofreram um juízo imediato. Tem uma frase aqui, na lição, que está em destaque, diz assim: ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Não, só porque eu sou crente, né? Só porque eu estou na igreja, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso mentir, eu posso falar o que quero, eu posso fazer o que quero. Não, não pode. Do jeito que a gente, é certo que a gente aceitou a Cristo, mas a gente vai ter o julgamento. Entendeu? E nosso julgamento vai ser pelos nossos atos, não é? Deus vai julgar os nossos atos, as nossas obras. Então, nós temos que ter cuidado. Diz aqui, neste aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Mesma coisa a gente vai ver lá no Éden, Adão e Eva.
Eva foi engodada pela serpente, pecou, e daqui a pouco ela leva o fruto para seu marido, que também come e peca. Mas depois a gente vê o quê? Transferência de responsabilidade. Adão diz o quê? Foi a mulher que tu me deste. A mulher, foi a serpente que me enganou. Não, mas cada um fez consciente do que estava fazendo, que estava errado. Então nós não podemos jogar a culpa dos nossos atos para seu ninguém. Nós iremos responder pelos nossos atos. Eu respondo pelo que eu faço, pastor Marcílio responde pelo que ele faz. E ponto final. Aí nós observamos aqui, dentro dessas pessoas que são engodadas, né, são atraídas por essa mentira, cada um vai com certeza pagar o preço, né, das ações errôneas que tem tomado. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, a Bíblia nos diz assim, claramente, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras, e aí conclui dizendo aqui, ó, e a todos os mentirosos, olha aí, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, todos que mente descaradamente, olha, mente descaradamente, o seu lugar já está preparado. Aquele que tem um coração não firmado em Cristo Jesus, seu lugar, pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, já está determinado. Ou seja, a verdade, ela prevalecerá, Tiago. Então, Efésios capítulo 4, versículo 25, a Bíblia diz assim, por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, a Bíblia está nos dando recado. Paulo, ensinando aos Efésios, deixou claramente. Mas mesmo assim, dentro da igreja em Éfeso, né, o próprio líder deixou o primeiro amor. Então, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, é necessário voltar ao primeiro amor. Então, se é necessário voltar, para voltar, se faz necessário você andar na verdade e deixar a mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que andar na verdade. É verdade. Pastor Marcílio, tem pessoas que se acostumam tanto a mentir, que mente descaradamente, como o senhor falou. Tem pessoas que se acostumam na mentira. Tendo ela como verdade, né? Tendo ela como verdade. Mas o que é que nós observamos? A todos eles vão receber suas consequências, né? Ao agirem dessa forma, como nós observamos ali na igreja primitiva, a igreja que era modelo, por isso que tudo lá crescia em números, todos tinham tudo em comum. Aí nós observamos que Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte daquela igreja, como você falou logo no início ali, uma igreja avivada, uma igreja ensinada, que tinha a palavra de Deus, uma igreja pentecostal, né? Ali onde os dons do Espírito Santo fluía na vida de todos ali, em evidência, se expuseram, ele, Ananias e Safira, a uma ação mesquinha, quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas também ao próprio Deus. Contudo, como nós já falamos, né? Custou-lhe suas próprias vidas. Então, antes de praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, repito, antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá mais na frente. Às vezes a gente não olha o que poderá acontecer. Erramos bastante, mas é necessário ser vigilante, se aproximar do Senhor e pedir perdão. Então, quantos crentes hoje em dia, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações do passado? Vigiemos, é necessário. Então, aqui, todo cristão que preza, né, pela palavra de Deus, ele evita a mentira. Ele evita. Por quê? Porque a mentira é descarada. Ela aparece com muita clareza nas nossas vidas. A gente sabe que aquilo ali não provém, não condiz. Então, tudo que o Espírito Santo nos alerta, né,
em não fazer, não faça, porque consequências virão. E às vezes sofre e não sabe por que está sofrendo. Ananias e Safira, eles não pensaram nas consequências. E o que foi que aconteceu? Pagaram por suas próprias vidas. Então, da mesma forma que eles não olharam, né? Quando a gente observa aqui o relato histórico, né, da igreja apostólica daquele tempo, não observamos uma clara doutrina sistemática dos dons espirituais nos evangelhos, como Paulo o fez, né? Então, exceto João na sua epístola, não no seu evangelho, os discípulos não falavam de discernimento e demais dons como Paulo, mas eles viviam na prática e nos deixaram o exemplo do seu uso, pois tinham o Espírito Santo e isso era suficiente para os auxiliar. Então, o Espírito Santo estava ali presente em todas as situações em que era necessário a ação prática na vida deles, o Espírito Santo atuava para guiá-los na verdade. Então, foi assim que aconteceu, né, com Ananias e Safira. Então, eles se deixaram ser engodados pela mentira, né, que Satanás, o diabo, colocou em seu coração. Pastor Marcílio, agora a gente vai para o terceiro e último ponto da nossa lição. A igreja que repele a mentira. Uma igreja temente e uma igreja forte. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Foi o que eu falei agora há pouco. Um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego probos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida como sentido de medo. Pastor Marcílio, quando as pessoas ouviram e viram o que aconteceu, se tinha pessoas que não tinham temor, começaram a ter. Justamente, como o próprio autor aqui nos diz, né, que houve ali reverência, houve respeito, né, o sentido é justamente acontecendo em reverência a toda a situação que ocorreu ali. Outras passagens neotestamentárias nos também advertem. Então, se Deus não tivesse usado Pedro naquele momento para parar o intento daquele casal de Ananias e Safira, o pecado teria entrado na primeira igreja como modelo. Então, o juízo de Deus sobre a mentira imperou na vida, né, de Ananias e Safira. Ou seja, confrontados por Pedro, ficou evidente que haviam mantido não apenas aos homens, mas eles mentiram ao Espírito Santo. Por quê? Porque Satanás encheu seus corações e as consequências foi o quê? A morte. Então nós observamos aqui, Tiago, que ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento de Deus. Então Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou, ele cumprirá. Então o juízo de Deus para os mentirosos virá. E o próprio Deus, né, entrou em cena para corrigir. Por isso que a gente vê que muitas vezes a correção, na maioria das vezes a correção é necessária. Para quê? Para que outras pessoas não façam a mesma coisa. É como o comentarista e o senhor falou aqui, ó. Se não fosse corrigido, iria virar bagunça aqui. O mal tem que ser cortado pela raiz. Tem que ser cortado pela raiz. Muito bem, pastor Marcílio. Porque quando se faz isso, quando o mal é cortado pela raiz, começa a crescer uma igreja forte. É o segundo subponto. Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo é uma igreja forte. E aqui a gente tem que falar, pastor Marcelo, porque o pecado ele tem que ser tratado como pecado, né? Tem muita gente aí passando a mão em cima do pecado, né? Passando a mão como se o pecado fosse um bichinho de estimação. E não existe pecado, pecadinho e pecadão, né? Tudo é pecado. Tudo é pecado. Então a gente vê que se nesta igreja existiam as manifestações do Espírito Santo, é porque era uma igreja que fazia de tudo para se afastar do pecado. Tinha a palavra, né? Como regra de fé e prática mantida
ensinada através dos apóstolos aos corações de todos ali naquela igreja primitiva, como por isso que ela era considerada uma igreja modelo, né? Nós observamos que a igreja que se afasta da mentira é aquela igreja que está solidificada na palavra de Deus. Então, uma igreja que tem ensinamento, tem doutrina, né? É uma igreja que mostra e ensina os dons ministeriais, os dons espirituais, os dons de serviço. É uma igreja que tem planejamento, é uma igreja alicerçada na pessoa do Senhor Jesus. Dentro dessa igreja, a mentira ela não impera. Então, todos os cristãos ali que estão nessa igreja, eles não podem ser coniventes com a mentira. Então, Ananias e Safira não entenderam isso lá na igreja primitiva. Então, por isso que foram eliminados, né? Deus eliminou, fulminou, né? Tanto Ananias quanto a sua esposa Safira. Então, o quê? Olha, o mal não pode estar junto com o bem, né? Então, onde as trevas existem, não há luz. Então, quando a luz chega, né? Quando o resplendor da palavra aparece, a mentira tem que correr. Ela tem pernas curtas, mas ela corre assim mesmo. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Né? Ou seja, a luz aparece. Então, nós observamos que a igreja ela se torna uma igreja, como nós já comentamos aqui, uma igreja forte, uma igreja temente, uma igreja sujeita à ação sobrenatural do Espírito Santo. Né? Então, a prova disso que nós observamos a manifestação dos dons espirituais, que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, o que acontece? Anêmica por falta de disciplina espiritual, que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. E tem igreja assim, pastor Marcelo? Tem, demais. Demais igrejas que não dão vazão, né, ao Espírito Santo, não buscam mais a palavra. Estão atrás de quantidade e não de qualidade. Justamente, né? Igrejas que oferecem, né, entretenimentos. Então, quanto mais entretenimento oferecer, ou seja, para atrair o povo, né, ela se torna uma igreja fraca. E o comentarista termina aqui dizendo, torna-se inoperante. É uma igreja que não tem ação. Não tem ação. Justamente. Amém, pastor Marcílio. Estamos chegando no final de mais uma lição. A conclusão diz assim: é possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. Um dia a verdade prevalecerá. Um dia, né, ele vai ter que arcar com as consequências. Né? Amém, Graças a Deus. Pastor Marcílio, muito obrigado. Estamos juntos. E aqui também tem dizendo, no caso da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, né, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Hoje em dia, Tiago, Deus é muito misericordioso. Deus é benevolente, né, sobre a ação do povo. Então, olha, foi rápida e precisa. Hoje não. Deus dá tempo para que o homem se arrependa do seu mal, das suas mentiras, né? E tem essa frase aqui para terminar, né? Diz assim: fica o alerta. Ninguém é capaz de enganar a Deus. Aos homens pode enganar todos os dias. Mas a Deus ninguém engana. Amém. Presbítero Júnior fez falta hoje, né, pastor? É verdade. Abração na paz do Senhor, presbítero Júnior Fernandes. Quem sabe na próxima lição ele estará aqui com a gente. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Foi muito bom estar com você até agora, até o final desta lição maravilhosa. Então a gente fica muito grato em você ter chegado até o final com a gente. A próxima lição, pastor Marcílio. Nós temos aqui a lição de número 7, que fala sobre uma igreja que não teme a perseguição. Meu Deus, está muito boa essa próxima lição. Pedro responde dizendo aos apóstolos, disseram, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eram homens destemidos, homens corajosos. Obedeciam mais a Deus do que aos homens. Ou seja, nós vamos observar algo extraordinário. Olha aí, tá bom? Então a gente vai esperar você na próxima lição, em nome de Jesus. Pastor Marcílio, como de costume, vamos encerrar com oração. Amém? Querido eterno Deus, maravilhoso Pai,
Estamos, Senhor, na tua presença neste momento e te agradecemos, Senhor, por esta lição tão maravilhosa, por tudo aquilo que acabamos de aprender neste momento. Abençoa a vida do teu servo, pastor Marcílio, também abençoa a minha vida, Pai amado, e a todos os ouvintes que estão nos escutando, que estão também aprendendo, Pai, neste canal. Continua ajudando, abençoando, que possamos, Senhor, ter discernimento, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos ajudar neste sentido, para que a gente consiga, Senhor, permanecer firme e que toda mentira, Senhor, esteja bem longe das nossas vidas. Pai amado, nós te pedimos por tudo e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo continue em nossas vidas hoje e sempre. Amém.